Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? William desu e bem-vindo ao Nihongador. No vídeo anterior nós aprendemos como passar o verbo para sua forma volitiva. O link vai estar aí na descrição e no comentário fixado caso ainda não tenha assistido. No vídeo de hoje nós aprenderemos como passar o verbo para sua forma potencial. Então já deixa o like, pois isso ajuda bastante o canal. É a forma do YouTube perceber que esse conteúdo é relevante e vai mandar esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas terão a oportunidade de aprender o japonês junto com a gente. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos. Temos vídeos novos toda segunda e sexta-feira, às 9 da manhã. Já hajimemashou! A forma potencial no japonês é a maneira como dizemos que eu posso fazer algo. Então é para indicar a minha capacidade, a minha habilidade. Então vejamos como passar o verbo para essa forma. Apresentação slide 2, verbo. Começando pelos verbos ru. Forma ru mais rarego. Para passarmos os verbos ru para sua forma potencial é muito fácil. Basta removermos o ru final e adicionarmos rareru. Rareru. Ou também podemos remover o ru final e adicionarmos reru. Reru. Pois falar rareru é um pouco difícil, né? Parece um trava-língua, até mesmo para os japoneses. Então é muito mais comum você escutar reru em vez de rareru. O rareru será mais comum na escrita. Para escrever, você deve escrever corretamente. Mas para falar, basta falar apenas reru. Vejamos aqui então um exemplo. O verbo taberu significa comer. Na forma potencial, no não passado positivo, ficará taberareru ou tabereru, que significa eu posso comer. E veja que mesmo adicionando esta forma, ele continuará sendo um verbo ru. Então as demais conjugações seguirão as regras dos verbos ru. Então no não passado negativo fica taberarenai ou taberenai, eu não posso comer. No passado fica taberarekata ou taberekata, eu pude comer. E no passado negativo fica taberarenakata ou taberenakata, eu não podia comer. Verbos u. Vejamos agora os verbos u. Essa é uma incrível exceção, pois em todas as formas que nós vimos antes, a conjugação é sempre mais fácil na forma dos verbos ru. Mas nessa forma em específico, é bem mais fácil conjugar para o potencial os verbos u, pois basta removermos o som do u final, trocarmos por e adicionarmos uru. Assim fica eru. Vejamos aqui um exemplo. O verbo iku significa ir. No não passado positivo, na sua forma potencial, ficará ikeru, eu posso ir. No não passado negativo, ikenai, eu não posso ir. No passado positivo, ikekata, eu pude ir. E no passado negativo, ikenakata, eu não pude ir. Verbos especiais. Nos verbos especiais, que são aqueles verbos que não se enquadram em categoria nenhuma, é bem fácil também. Forma bolinha suru maior do que. Vejamos então a forma. O verbo suru significa fazer, na forma potencial fica dekiru, eu posso fazer. E o verbo kuru, que significa vir, na forma potencial fica korareru, eu posso vir. E as demais conjugações, como não passado negativo, passado e passado negativo, segue as demais regras dos verbos ru, pois você já deve ter percebido que tanto nos verbos u quanto nos verbos ru e nos verbos especiais, as suas formas potenciais
todas elas se tornarão verbos ru. Então basta seguir as regras, inclusive para as formas polidas, com a forma masu. Por exemplo, dekiru ficaria dekimasu, taberareru, taberaremasu ou taberemasu. Realmente os verbos ru, falar esse irareru é realmente um trava-língua, né? Mas é questão de costume. E outra coisa que é importante você saber é que o objeto direto da forma potencial tem a partícula o trocada pela partícula ga. Exemplos. Vejamos agora alguns exemplos para ficar mais fácil entender esta forma. Eu falo japonês. Temos aqui a frase eu falo japonês. O japonês, o idioma, é Nihongo. E o verbo falar é hanasu. Então você pode pensar, eu falo japonês ficaria Nihongo o hanasu. Mas essa frase não está correta, porque de eu falo japonês deve ter o sentido de eu posso falar japonês, eu consigo falar japonês. Então a frase na verdade seria Nihongo ga hanaseru. Nihongo ga hanaseru. Eu falo japonês, eu posso falar japonês, eu consigo. Então esse é o sentido de eu posso fazer alguma coisa. Então não é eu falo japonês igual ficaria a frase no português. Vejamos mais um exemplo. Eu não consegui dormir noite. Eu não consegui dormir na noite passada. Noite passada é sakuya. E dormir é neru. Eu não pude dormir na noite passada, no sentido de eu não conseguir dormir na noite passada, ficaria Sakuya wa nerare nakatta. Sakuya wa nerare nakatta. Ou Sakuya wa nere nakatta. Tirando o ura e deixando apenas o re. Sakuya wa nere nakatta. Apresentação completa. E por hoje é só. É uma forma simples, não é complicado. Talvez é só mesmo a questão do trava-língua, né, nos verbos ru, mas é questão de costume. A forma em si não é complicada, mas se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu gravo outro vídeo tentando explicar ou respondo no próprio comentário. Então deixem aí caso ficou alguma dúvida. Siga o Nihongador lá nas redes sociais, Facebook e Instagram. Os links vão estar aí na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Mata ne!